com imenso prazer que eu dou início a um novo projeto sensacional aqui no canal, onde eu vou operar 60 dias e trazer absolutamente tudo para você. Recentemente eu fiz um projeto de R$1.000 a R$10.000 em 10 dias que deu muito bom. Eu vou deixar o card para você aqui, que você pode ir lá assistir. Mas esse projeto é com um valor bem menor que qualquer pessoa pode juntar aí para começar a entrar nesse mercado da maneira correta. Eu vou te passar tudo o que você precisa saber, a gestão, a planilha, as técnicas, controle emocional, tudo o que você precisa saber e fazer para ter sucesso dentro desse mercado. Então, o primeiro convite que eu te faço é se inscrever no canal e não deixar de acompanhar nada, porque todo esse conteúdo de forma gratuita já vai ser tudo o que você precisa para ganhar dinheiro aqui com opções, fechou? Outro convite que eu te faço é entrar lá no meu grupo do Telegram. Vou deixar todos os links que eu for mencionando aqui na descrição do vídeo. Você entra lá no grupo, porque eu vou mandar todos os materiais lá em primeira mão, além de algumas análises principais do dia na parte da manhã e da noite. Você também pode me seguir lá no Instagram, onde eu vou, a partir de hoje, colocar todos os dias que eu for operar e postar aqui, lá no meu stories do Instagram, eu vou dar alguma dica especial, bônus, sobre a parte mental, para você não cair no balaio de gato, que é das pessoas que põem dinheiro e só perde sem parar, beleza? Então você vai se destacar com esse material que eu vou compartilhar com você de forma totalmente gratuita, fechou? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai entender aqui, como esse é o primeiro vídeo da série, a gente precisa entender como que vai funcionar o carro-chefe dessa minha jornada aqui com vocês, que é a gestão PROG. Eu desenvolvi essa gestão aqui como uma forma da gente ter um pouco mais de controle sobre as nossas operações, sobre os nossos loss, digamos assim. Então aqui a gente tem 10 chances para poder acertar 2 vezes consecutivas e fechar um ciclo. Pode ser que isso não esteja claro totalmente agora falando assim, mas você acompanhando isso aqui desde o início até o final, com certeza durante o processo você vai entender isso de forma clara e objetiva. Essa planilha eu vou disponibilizar assim que eu acabar de finalizar esse vídeo aqui, eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Então entra lá para poder baixar. E é basicamente a gente tem essas 10 chances aqui e eu preciso acertar 2 vezes consecutivas para fechar um ciclo. E aí a gente vai ver quantos ciclos eu vou querer bater por dia para fechar um valor considerável aqui no final dos 60 dias. O mínimo que você precisa ter na corretora para fazer isso aqui é $70, tá? Eu não converti para real, mas você pode fazer essa conversão aí tranquilamente, mas o que importa aqui é que como eu vou começar com $1, vou entrar com $1, eu preciso que os meus cálculos aqui da Prog, é um cálculo bem simples, inclusive, isso aqui é quase um martingale, só que não é e é muito melhor, porque aqui o meu risco é muito inferior ao martingale, porque como a gente vai fazer uns soros, né, fazendo uma entrada e depois a próxima entrada a gente vai trabalhar com o lucro da primeira, basicamente aqui a gente tem muito mais chances com um valor muito menor. Beleza? Então, o mínimo que eu preciso ter na corretora é $70 para começar aqui com $1 e ir crescendo gradativamente. Você dá uma olhada na planilha, que daí eu acredito que vai ficar bem mais fácil de entender na prática, certo? E aqui eu vou utilizar também um bônus novo que eu consegui para o canal aqui, que vale até setembro, que é esse Top Promo 24 aqui, que eu já vou copiar para fazer o meu depósito lá na corretora. Eu vou deixar o print aqui do Pix e tudo mais, e depois quando eu for sacar também vou deixar para você ter um pouco mais de confiança que eu tô fazendo de uma forma totalmente transparente. Esse bônus é basicamente assim, eu vou depositar na verdade $40 na corretora, vou pegar esse bônus aqui, para fechar ali vai dar vai dar mais de 80, tá? Vai dar mais de 70, obviamente. E aí aqui fica bem mais tranquilo para eu operar e aí eu consigo bater uma meta financeira um pouco mais interessante. Só que esse bônus, o valor que eu pegar de bônus, eu não consigo sacar.
obviamente, senão a corretora ia à falência. Mas todo o lucro que eu tiver, eu consigo sacar tranquilamente depois lá nos 60 dias e assim a gente vai vendo se a gente vai sacando conforme for passando o tempo ou se eu vou sacar tudo nos 60 dias. É importante você entender também que eu não vou operar todos os dias. Eu vou operar de dia de semana e talvez um dia ou outro eu não opere. E aí, portanto, eu não vou trazer nada pro canal e nem pro grupo lá. Eu só vou postar aqui os dias que eu realmente for operar e quando eu não tiver bem para operar ou acontecer alguma coisa e eu não tiver tempo, eu não vou operar, basicamente. Então, 60 dias é dias operados, não dias consecutivos daqui até 60. Acho que ficou claro para entender. Agora eu vou abrir a minha corretora aqui, que o link também tá na descrição, se você quiser fazer o cadastro e utilizar os bônus aqui que eu vou disponibilizar. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em finanças, depósito, aqui eu vou fazer o meu Pix e eu vou colocar aqui, ó, código promocional. Lembrando que esse código eu só posso utilizar ele uma vez na minha conta e ele vai ter duração até setembro. Então, se você quer já utilizar, vai lá e aproveita. O mínimo pro bônus é 50 dólares. Beleza, eu vou depositar 50 então, não tem problema, porque acaba não sendo muita diferença aqui pra mim. 50 reais a mais, não tem problema. Já vou abrir aqui o meu aplicativo do banco e já vou fazer o Pix. Então, 259 reais vai ser o início da nossa conta, mais o bônus, que não é o dinheiro que a gente pode sacar. Feito. Eu vou tirar um print e vou colocar aqui pra você. Então agora a gente vai voltar aqui e já vai ver se já tá tudo certinho lá. Pagamento completo. 110 dólares aqui, ó, e você vai ver, se eu clicar aqui, você vai ver que eu tenho 50 dólares de saldo e 60 de bônus que eu não posso sacar. Agora, interessante o seguinte, se eu quiser sacar no meio do caminho, eu perco o bônus, e aí ele vai ser descontado os 60 dólares, só pra você ficar bem ciente disso. Mas o importante aqui é que, na verdade, eu tenho 110 dólares pra operar. Então, eu vou vir aqui na minha planilha e vou colocar 110. Aqui e 110 aqui. Nossa primeira entrada aqui, ó, é 1,58. Como eu não posso colocar centavo, vou entrar só com 1 aqui e depois, na medida que talvez eu tome loss e for precisando fazer aqui outras entradas da minha progressão, eu aumento os centavos em alguma outra entrada. Por exemplo, aqui na segunda, ao invés de entrar com 2, eu poderia, de repente, já entrar com 3, ou então aqui eu poderia entrar com 5. Mas aqui vamos uma coisa de cada vez para você não se confundir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar com 1 dólar aqui. Eu vou operar direto na plataforma para facilitar, tá? E aqui eu vou operar somente euro USD, somente euro USD, que é a moeda que mais paga, primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente se familiarizar aqui com os movimentos do mercado que são cíclicos. Então eu vou focar no euro dólar e vou fazer tudo o que eu preciso fazer nele e eu consigo sim aproveitar isso de forma bem tranquila. Então, eu vou operar aqui no 1 minuto. E aí eu vou procurar as minhas análises, vou fazer as minhas análises de uma forma bem tranquila. Aqui eu já poderia pegar nesse topo uma entrada de venda. Ó, ele já tá caindo lá. Por quê? Porque é um topo realmente forte aqui, que o preço foi lá e o mercado foi empurrado para baixo, tá? Mas eu não consegui pegar, não tem problema nenhum. Então eu vou aqui e vou escolher um outro ponto aqui, ó. Aqui atrás eu posso pegar para cima, até porque o mercado ele tá se movimentando um pouco para cima aqui nesse momento também, ó. Ele tá fazendo uma leve tendênciazinha de alta. Vou deixar tudo branquinho para facilitar a minha visão aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu tenho uma leve tendência de alta também. Então esse vai ser minha primeira entrada. Se ele vier aqui embaixo, eu vou pegar a minha entrada para cima. Aqui ele respeitou esse topinho que tinha aqui para trás. E aí, se eu for ver aqui, ó, ele teve vários momentos que ele foi respeitado também. Mas ele deixou esse pavio aqui bem na minha mini tendência. E aí, vamos ver se ele vai chegar lá novamente para eu fazer a entrada. Outra coisa é que quando tocar, eu vou entrar, independente do tempo ali, independente se for para 1 minuto ou para 30 segundos, tá? Porque eu acredito aqui que o mais importante, claro que a análise tem que ter um mínimo de fundamento, mas o mais importante é eu seguir aqui a minha gestão à risca e eu tenho 70% de chance de ter um lucro bem considerável no final dos 60 dias, porque é claro que eu posso acabar
tendo sim o prejuízo aqui desses 50 dólares que eu depositei, ó, eu vou fazer a entrada aqui no mesmo ponto de antes para baixo, tá? Enquanto ele não romper aqui, eu ainda vou utilizar essas análises que eu fiz, então eu peguei a entrada para baixo ali nesse mesmo ponto de resistência que o preço tinha mostrado anteriormente. Vamos ver o que acontece. Tá rompendo aqui, se ele romper aqui, aí a gente vai ter uma continuidade dessa tendência de baixa. E aí, quando o preço voltar aqui para cima, eu pego um pullback para baixo. E agora, interessante é o seguinte, ó. Esse valor é o valor do $1 que eu depositei, mais os 85 cents de lucro. Então, a minha próxima entrada teria que ser 1,85, porque é basicamente assim que a gente fecha o ciclo. Só que eu vou entrar com 2 aqui, porque os 85 eu não vou conseguir entrar. E aí, eu já tenho, né, como entrar com um pouco mais para suprir ali os centavos. Então, primeira vitória do dia, o mercado voltando aqui, eu pego o meu pullback para baixo, já deixei o valor aqui estipulado. E ó, aqui eu vou deixar esse fundo marcado, que é o último fundo que o gráfico tem, e a gente vai acompanhar para ver se vale a pena fazer a entrada para cima ou não. A gente já teve uma vitória, então eu vou colocar aqui, ó, uma vitória. Se por acaso a gente tiver mais uma vitória agora, por acaso não, né? A gente tá fazendo aqui certinho para realmente ter mais uma vitória agora, a gente fecha o ciclo. E aí você vai ver qual que é o próximo passo. Vamos ver se ele vai voltar lá. Aqui eu posso colocar mais uma linha de tendência, ó. Colocar mais uma linha de tendência nesse movimento de queda, que está sendo o principal do gráfico nesse momento aqui. Uma coisa que eu não fiz, que a gente tem que ver sempre e não esquecer, é calendário econômico. Pra gente ficar de olho se não tem nenhuma notícia que pode impactar o gráfico e acabar dando loss aqui por bobeira. No primeiro link mesmo, a gente sempre tem que ver isso antes de começar a operar. Aqui o gráfico deu uma boa lateralizada aqui, ó, mas ele subindo ali, a nossa análise manda a gente simplesmente entrar. O bom dessa gestão é que a gente não tem por que ficar com medo de fazer a entrada, porque a gente tem 10 chances para acertar 2 vezes consecutivas. Isso é bem tranquilo de fazer. Uma coisa atualizando aqui, eu venho aqui de novo, gráfico de velas, 1 minuto. Foi lá, peguei aqui a minha próxima entrada. Deixa eu dar uma olhada, enquanto isso, no calendário econômico, ó. Feriado na China. A gente tá operando euro-dólar, não tem muito a ver, ó. Então, 11 horas vai sair essas notícias aqui do dólar. Só que são notícias de pouco impacto, ou seja, uma estrela só. E essa aqui de 2. Então, eu vou ficar de olho para ver se o mercado vai ter alguma movimentação esquisita, se a gente não tiver batido a meta aqui ainda, perto das 11 horas. Por enquanto, ainda a gente não precisa se preocupar, ó. Então, vamos ver aqui se o mercado vai respeitar a nossa análise e se a gente vai ter o primeiro ciclo fechado. Pelo visto, sim, o mercado tá retraindo ali naquela região que eu estipulei, mas ele pode dar loss no finalzinho. Você sabe que tudo pode acontecer. Deu empate, tá? Deu empate exatamente aqui, ó. 69, 630, 69, 630. Então, deu empate, eu continuo aqui na mesma análise, ó. Aqui eu vou pegar novamente para baixo, nessa região, porque ele tá bem na metade desse candle de força aqui. Eu vou acrescentar aqui mais uma linha de tendência de baixa. Eu fiz uma nova entrada ali, aqui. Tá, então agora deu loss, mesmo o preço tendo vindo aqui bem certinho na minha linha de tendência. E o que eu vou fazer agora? Então, a minha primeira tentativa aqui deu loss, então eu vou colocar 1 a 1. Só que aqui, na verdade, eu só perdi o 1 que eu entrei inicial. Então agora eu vou entrar com 2 e vou fazer a mesma coisa. Entro com 2 novamente. Aqui eu tenho esse topo, que o preço pode segurar também, porque ele ainda, querendo ou não, ainda tá lateralizado nessa região aqui. Ou se ele vier aqui embaixo, eu posso pegar pra cima. Então vamos aguardar para ver o que ele vai fazer. Eu tenho esse ponto aqui, aí eu vou sempre ajustando as minhas marcações. Peguei para cima então, nesse fundo aqui, junto com a linha de tendência que foi rompida, e vai ser agora para os primeiros 30 segundos da vela. Então, bem no iniciozinho da vela, ela geralmente, por que eu entro assim quando toca? Porque se a região é forte, a próxima vela, ela nasce respeitando. E aí, geralmente, ela acaba rompendo no final, se for o caso. Mas vamos ver
aqui, ó, se ela vai respeitar ou não. Tá respeitando, então, mesmo que a vela acabe rompendo no final, no iniciozinho, nos primeiros 30 segundos, ela respeitou. Então, eu vou lá e coloco mais uma vitória. E agora, a minha próxima entrada aqui, ó, é os 2 mais 1,70. Então, aqui 13,70. Só que como ali tá 110,55, eu vou entrar com 4. Sempre ajustando os centavos aqui, ó. Vamos ver o que o preço vai fazer agora. Se ele vai voltar, né, nessa tendência de baixa, só que ele vai tá ficando preso aqui nesse topo, nesse fundo. Eu vou pegar aqui, acabei pegando um pouco mais para cima porque o preço se movimentou rápido, mas eu acredito que ele pode respeitar ainda esse fundo aqui de trás, ó, e acabar fazendo esse pullback de alta nessa linha de tendência de baixa. Vamos esperar aqui então para ver o que vai acontecer. Aqui eu vou ajustar essa marcação aqui para esse fundo, ó. Então ele tá entrando novamente na tendência forte de baixa, tá rompendo tudo para baixo. Então, a força principal aqui é de baixa, nesse momento aqui, ó. E provavelmente a gente vai tomar um loss. Então, eu vou vir aqui e vou colocar mais um loss. E agora eu vou para minha próxima entrada. Então, 3 dólares. Mais um loss, 3 dólares. Ó, então ele subiu lá, eu vou pegar aqui para baixo. Vou pegar agora já, principalmente porque o gráfico ele tá nesse momento de bastante força para baixo, ó. Ele tá empurrando o gráfico lá para baixo. Vamos ver então se ele vai ter continuidade aqui para continuar caindo. O importante nessa gestão e nesse tipo de operação é manter a calma. Mesmo tomando loss, eu vou fazer a minha análise normalmente, tá? Não vou me desesperar, não vou aqui começar a entrar sem motivo. É basicamente, eu tenho esses motivos aqui para entrar e eu vou entrar. Se eu perder ali os 50 dólares que eu depositei, paciência, eu tenho como depositar mais 50 para tentar novamente, mas eu não acredito que vai ser necessário, tá? Então vamos lá. Então, ó, ele tá nessa tendência super forte de queda. A gente vai aproveitar isso. Mais uma vitória. E aqui, ó, agora a gente vai entrar com 6 dólares. Vou vir aqui e entrar com 6 dólares. Ó, ele tá nessa tendência legal de baixa. Essa região aqui é uma região boa de pullback, então se ele voltar ali, a gente aproveita. Tá com bastante força, ó. Vamos aguardar. Na verdade, não chegou a ser um rompimento. Aqui foi falha minha, na verdade, né? Porque ele tava respeitando a tendência de baixa, foi erro meu essa entrada. Se eu tivesse acreditado aqui na minha marcação inicial, teria sido positivo. Ó, então ele não tá conseguindo romper esse fundo. Vamos aguardar para ver o que a próxima vela vai fazer. Agora sim, agora rompeu com bastante força. Se ele subir lá um pouquinho, eu vou pegar para baixo. Precisa dar uma subidinha de leve. Ó, ele não tá deixando o pavio, tá com bastante força de queda. Subiu lá, peguei para baixo ali. Vamos ver o que acontece então, ó. O gráfico tá com uma volatilidade interessante. Essa hora da manhã é a hora que o gráfico tem mais volatilidade. Isso não é uma coisa boa necessariamente, na minha visão, para opções, porque ele rompe bastante. Eu gosto bastante de operar na parte da tarde, mas eu escolhi esse horário da manhã porque eu acredito que algumas pessoas podem ter mais facilidade com esse horário da manhã, porque o gráfico ele se movimenta mais claramente do que no horário da tarde, que ele tende a ficar mais truncadinho. Então eu preciso um pouco mais de conhecimento e eu quero passar para você esses padrões aqui, ó. Então tá, fechamos o nosso primeiro ciclo, né, de 2 vitórias aqui. Então, o que acontece agora, ó? 4 vitórias, 2 derrotas. 114 com 20, tá? 114 com 20. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na verdade é 110, né, o meu valor inicial. Vou vir aqui e vou colocar igual a esse valor aqui. E aí eu sei qual que vai ser o meu total em 60 dias. 1.000 dólares. Eu quero mais. Então, eu vou fazer mais um ciclo para ver quanto que vai fechar aqui. Como que eu faço agora? Eu pego esse valor atual, depois que eu fecho um ciclo, e copio e coloco aqui. E aí, eu recomeço todo o processo desde a minha primeira entrada. Simples assim. Então, eu vou vir aqui de novo e vou entrar com 1 dólar. Vou seguir fazendo as minhas análises, ó. Aqui, eu vou aproveitar para pegar uma continuação dessa tendência de baixa. Mercado rompendo lá, fazendo um movimento forte de vela de baixa. Então, eu acredito que ele vai dar continuidade aqui. Eu peguei bem no início da vela, acreditando que essa próxima vela vai continuar
caindo. Esse tipo de entrada, esse tipo de análise, algumas pessoas chamam de fluxo de velas e tudo mais, independente do que você quiser chamar. Mas a ideia aqui é que como o mercado tá forte, caindo bastante, a tendência é que se ele tá numa tendência de queda, pelo menos 2, 3 velas de queda a gente vai encontrar depois de uma correção como essa aqui, ó. Então agora eu vou entrar com 2 e já vou entrar para a terceira vela, acreditando que a próxima também vai continuar caindo por causa da força que ele tá caindo aqui. Então já vou deixar preparado e depois eu coloco lá a minha próxima, ó. Então já vou entrar aqui, acreditando que ele vai continuar caindo. Então eu tive mais uma vitória e vamos ver aqui se ele vai realmente continuar caindo ou se ele vai fazer uma correção. Se eu acertar essa entrada aqui, eu fecho mais um ciclo e a gente faz aquele processo ali de ver. Depois que eu estipulei quantos ciclos eu preciso, né, para bater a meta lá que a gente vai descobrir qual que vai ser, aí todo dia eu vou buscar a mesma meta, a mesma quantidade de ciclos, tudo igual. Porque fazendo dessa forma a gente sabe a probabilidade que a gente tem de acertar e de fazer exatamente igual nos 60 dias. Vamos esperar fechar aqui que eu vou lá mostrar uma outra técnica que eu vou utilizar para me dar um pouco mais de segurança que o meu plano aqui vai dar certo e que eu vou ter o meu lucro nos 60 dias. Ó, então o mercado retraiu aqui, fez uma correção, não continuou caindo e eu tomei loss, beleza? Então aqui 3. Aqui, ó, eu vou fazer um xizinho que foi o máximo, essa terceira entrada foi o máximo que eu fui até o momento, tá? Por exemplo, se eu for perdendo mais, eu quero descobrir qual que é o máximo de vezes que eu perco para ter o ciclo fechado. Então, o máximo que eu fui na primeira vez aqui foi essa aqui, né? Foi até a terceira mão aqui. Então, agora eu vou entrar com $2. Eu quero descobrir, né? Eu vou entrar novamente com $2. Eu quero descobrir qual que é o máximo que eu perco aqui, porque daí depois a gente vai mudar um pouco a estratégia, não vai arriscar mais o valor inteiro. Mas aí depois eu falo pra vocês como vai funcionar. E agora aqui, vou entrar novamente acreditando que ele vai dar o fim para essa correção de preço e vai cair. Vamos ver aqui o que acontece. Porque ele tá na tendência de queda, né? Então, geralmente, depois de 2 velas de correção, o mercado continua na tendência principal. Vamos ver se é esse o padrão que ele vai seguir ou se ele vai voltar e vai buscar aqui fazer um pullback nessa região, nesse último fundo que foi rompido. Vamos aguardar, muita calma. Ó, ele tá demonstrando bastante força, né? O mercado tá sendo empurrado para baixo. Olha só, então foi vitória. E aqui, ó, vou entrar com 3. Agora eu vou entrar com 3 e vou pegar novamente aqui para baixo, porque por conta desse pavio aqui, ó, ainda acreditando na força dessa tendência de baixa. Mesma ideia e análise da entrada anterior, né? Principalmente por conta do pavio. O pavio significa que o mercado tenta subir e não consegue, empurra o preço lá para baixo. Então eu acredito que ele vai continuar caindo aqui. E assim, todas as minhas análises são de acordo com padrões que eu venho vendo durante todo o tempo de mercado que eu tenho, desde 2017, mas não quer dizer que vai funcionar. Pode ser que eu tome loss, assim como qualquer outra pessoa, e não existe nada certo no mercado, por isso que eu tenho uma gestão que me permite errar bastante. Então fechamos mais um ciclo aqui e agora a gente vê novamente. Aqui a gente não passou, né? A gente fechou o ciclo na segunda, então o X permanece aqui, que o máximo que eu errei até agora foi 2 e acertei na terceira. Vamos ver aqui, ó, 117,30. Quando eu der o Enter aqui, ó, aqui vai mudar, ó. Vocês conseguem perceber, eu vou até colocar 2 casas decimais. E aí, agora, se eu fechar 2 ciclos por dia, no final de 60 dias eu tenho mais de $5.000. Eu vou fazer mais um ciclo. Eu quero buscar uma meta bem agressiva, tá? Porque sim, porque eu quero, porque eu sou agressiva e eu aceito perder os $50 ali se for para ganhar um valor expressivo aqui no final dos dias, e tudo isso eu vou compartilhar com você. Então não esquece de se inscrever no canal, entrar no grupo do Telegram e me seguir no Instagram, todos os links aqui na descrição, de forma totalmente gratuita, fechou? Ajusto aqui novamente também. Agora eu vou entrar, vou seguir entrando com 1, não tem problema, tá? Vou seguir entrando com 1, a gente tem bastante tempo aqui, ó. Não vamos ficar
gananciosos. O gráfico, ele tá vindo buscar essa região aqui, tá? Então, se esse candle fechar sem pavio, eu vou entrar para cima, a favor daquele alvo que ele tá indo buscar lá da minha linha de tendência, ó. Vai fechar agora a vela. Se fechar sem pavio, ó, fechou com paviozinho, mas não tão forte, tá? Eu ainda acredito que ele vai buscar lá. Vamos ver se eu estou com a razão. Se ele, por acaso, fizer uma vela forte de venda, a minha próxima entrada vai ser a favor da tendência, ó. Se ele fechar assim, ótimo, a favor da tendência. Então eu já sei, aqui agora eu vou entrar com 3, tá? Porque os 68 mais os 35 centavos aqui. Então eu sei que eu preciso entrar com 3. E provavelmente aqui vai ser loss, mas não tem problema. A primeira entrada da prog aqui, essa primeira entrada, eu geralmente não faço muita análise, eu entro mais tranquila porque ainda tem bastante possibilidade de acerto. Então aqui, ó, show de bola. Fiz mais uma entrada para baixo aqui e eu vou colocar lá o loss. E assim eu vou conseguir saber qual que é a minha assertividade no final dos 60 dias. E você vai ver que a assertividade vai beirar os 50% aqui. Tem 50% de chance de acertar e de errar, e isso vai ficar bem próximo aqui, e você vai ver que mesmo assim eu vou ter lucro, fechou? Eu falo muito fechou, né? Eu sei, mas tudo bem, me perdoem por isso. Tá, vamos ver aqui, ó. Olha que beleza, mercado caindo bem. Minha próxima entrada, então, vai ser com 5, né? Porque 55 centavos mais 30... não dá $1. Eu vou acreditar que a terceira vela continua caindo, porque aqui para trás, ó, não tem nenhum suporte. Esperar dar uma subidinha ali, entrei para baixo. Vamos ver, ó, não tem nada de suporte lá para trás. Eu vou colocar aqui nos 5 minutos, 15 minutos. O último suporte que tem é esse aqui embaixo. Pode ser que o preço venha buscar aqui embaixo o suporte de 15 minutos. Vou voltar lá pro meu gráfico padrão de 1 minuto. Olha só, vou botar aqui 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Vamos ver se ele vai ter essa continuidade. Esse horário da manhã... Olha a Alexa falando sozinha. Quer dizer, acho que ela tá falando comigo, né? Mas eu não tô falando com ela. Então, mais um ciclo lindão fechado aqui. Vamos ver agora quanto que vai dar. Eu acho que 3 é o suficiente por dia, tá? Vamos ver. 123 com 10. Vou dar Enter aqui e você pode ver lá na calculadora de juros compostos, ó. $94 mil. Tá interessante, interessante. Mas eu provavelmente não vou chegar nisso, tá? Eu vou diminuindo aqui conforme for passando o tempo e eu for aumentando essa conta, porque pode ser que eu perca tudo. Então, quando eu tiver, sei lá, $1.000, eu já vou diminuir o meu risco, mas isso fica para depois. E agora aqui, ó, os juros compostos, a partir de amanhã, a gente vai sempre fazendo uma média de lucro e prejuízo, tá? Porque daí a gente consegue ter uma visão mais perto da realidade. Eu tô dando o pontapé inicial aqui nesse projeto, que eu espero que seja tão incrível quanto eu estou planejando que seja. E eu vou compartilhar tudo aqui, Instagram, grupo no Telegram, TikTok. Os outros vídeos e outros materiais eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram. Então entra lá no grupo, todos os links que você precisa, código promocional, tudo aqui na descrição. E a planilha, essa agora, eu já vou baixar ela assim, do primeiro dia, e postar lá no grupo para você se inspirar e ir comigo até o final dessa jornada. Fechou? Tamo muito junto, um forte abraço, tchau!